Na parte de inflação, assim, tem uma mega discussão de tarifa, eu posso falar aqui um pouco a respeito, mas o que mais me chamou a atenção no último mês foi essa questão da desinflação um pouco mais ampla. A gente fez aqui um panorama bem de longo prazo da inflação nos principais recortes, né, porque a inflação está acima da meta, ou pelo menos acima da média pré-pandemia, né, que foi um pouco em torno de 2 mesmo, a gente está rodando a 2,80, então tem um gap para fechar. Quando você vai em serviços, existe esse gap, né? 3,5 contra alguma coisa perto de 3. Só que você vai indo mais para o detalhe, né? A gente conversou, assim, o mercado, né? Ele debateu muito essa métrica de núcleo de serviço ex-housing. O Fed chamou muito atenção para isso. E hoje voltou para a média de 2000 a 2019. Está rodando em 2,80 ao ano. Meio que já convergiu para uma certa normalidade, né? O que falta convergir é a inflação de housing, né, que a métrica é o Owner's Equivalent Rent. Só que no último mês, eu acho que a grande novidade nessa parte de inflação é que o mercado de housing nos Estados Unidos tem mostrado uma desaceleração mais visível, tá? Por várias métricas, e a gente trouxe aqui talvez um gráfico um pouquinho diferente do que todo mundo está acostumado a ver, que é do Redfin, que mostra o número de casas à venda, né, subiu para 1,4 milhão de casas, enquanto que os compradores na casa de 1,5 milhão. Tem uma boca de jacaré abrindo. Por bom tempo tinha mais comprador que vendedor, que foi em torno de 21 com 23, e agora você tem muito mais vendedor que comprador. Então, o estoque de casa subiu, várias métricas de estoque estão mostrando alta, né, que são as métricas tradicionais, e os preços estão caindo. Tá? Você pega o preço nos últimos 3 meses, está deflacionando. Um dos melhores analistas de real estate, né, fez um ponto bom para mim ano passado, que ele falou, cara, até se os juros começar a cair, que tem essa tese que se o juros está tão alto, a inflação continua alta. Imagina se o Fed corta, a housing vai bombar e a inflação vai voltar. Ele falou, pelo contrário, tem um monte de cara querendo vender casa que não está vendendo porque o juros está alto, porque aí o cara vai ter que comprar uma casa, né, ele tem um mortgage baixo na casa dele, ele vai vender a casa dele e comprar outra casa com mortgage caro, né? Não faz sentido. Então, se os juros cair, na verdade, talvez o preço da casa até cai, né? Que é meio contraintuitivo, né? Que nem muita coisa está contraintuitiva no mercado nos últimos anos. Eu acho que isso aqui explica bem por quê, né? Tem muito pent-up supply, né? Basicamente. Esses vendedores estão vindo ao mercado porque, cara, a vida gira, né? As pessoas mudam de cidade, se casam, se separam, têm filho, enfim. Não dá para esperar mais. E aí o preço começa a vir para baixo. E daí é interessante o Zillow, né, que é uma métrica mais instantânea de preço de aluguel nos Estados Unidos, que é a linha azul. É um site, né? O site mais comum de real estate. Ele já está com uma inflação aí na casa de pouco acima de 3, que é abaixo do nível pré-pandemia. Tá? A inflação de aluguel nos Estados Unidos na ponta está abaixo do ritmo. Tá crescendo menos. O ritmo está abaixo do que a gente viu pré-pandemia. Tem um lag em relação ao Owner's Equivalent Rent. Então, assim, somando tudo, né, o que falta é a inflação de housing cair. E me parece que ela vai cair mesmo. Né? Eu acho que agora teve esse impulso adicional com a correção do mercado imobiliário americano. Então, o que o Powell falou, olha, se não fosse tarifa, eu já estaria cortando juros. Né? Mas o que ele tem dito é que está no quote e acima, né? Tem que ter, a economia ainda está bem, vamos ser prudentes, esperar o impacto das tarifas, se ela vem ou não vem, tem uma mega discussão a respeito desse tema. Acho que alguma coisa acontece, não dá para passar, acho que ileso os Estados Unidos não passam desse aumento de tarifa, é um aumento grande. Todas as pesquisas que o Fed faz com as empresas diz que vai ter algum repasse, né? Mas ele pode ser um repasse mais longo, mais demorado. Se a atividade desacelera um pouco, tem questão de market share, daí vai mais para margem do que para preço. Mas o Powell vai tentar esperar um pouco para ver o tamanho, né, dessa alta que vem pela frente. Mas o que vem, assim, o underline de inflação está melhor mesmo. Eu acho que essa questão de housing é super importante. Mas só para reforçar, a gente acha que vem alguma alta, sim, nos próximos meses, mas talvez não seja suficiente para o Fed não cortar juros. Eu acho que em setembro as coisas estão muito engatilhadas para pelo menos um corte em setembro, talvez outro em dezembro, dependendo dessa intensidade. Então, juntando com o primeiro slide lá, né, o ponto é que inflação, em vez de ser um risco para o mercado, na verdade é talvez um ponto positivo para o mercado, na nossa opinião. Né? O Powell talvez está até um pouco atrasado, como diria o Trump. Mr. Too Late. Too late. E, né, não parece nos preocupar. Claro que tarifa, tudo isso pode mudar, o pacote fiscal, mas aí, né, tem um slide anterior da atividade. Né? Não dá para acreditar que a atividade vai desacelerar
e a inflação vai ficar alta, provavelmente seria o contrário, né? Se a economia estiver tão forte que o fiscal turbinar mais ainda a economia, aí talvez a inflação não cai, mas, né, não sei, para bolsa, assim, né, não parece que esse é o pior cenário também. Talvez não corte muito, né? Volte para o neutro, vai cortar 2 a 4 vezes. Isso. Lembrando que está num nível alto, a gente já mostrou isso várias vezes, né? Que tem gordura e, né, ele pode cortar mais 2 vezes e pronto, e vai sentindo, né? Mas acho que a direção é mais para cortar do que para aumentar juros. Sem dúvida.